Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retornando para darmos continuidade ao terceiro módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão, com o tema principal, Sua Vida Tem Valor. A vida é valiosa, apesar de seus altos e baixos, e de seus problemas e conflitos. Vamos aprender a lidar com tudo isso? Viaje comigo neste propósito de 7 dias, sendo hoje o segundo, e verás quão valiosa é a sua vida. Amém? Vamos pedir ao Senhor para abençoar o nosso segundo dia deste grande propósito em orações de mudança de vida, combatendo a depressão. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado pelo seu amor incondicional, Pai. Hoje, temos um tema edificante para as nossas vidas, aprendendo a resolver os problemas da vida. E creio que hoje será a palavra-chave para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, cada dia que estamos aprendendo, ouvindo as mensagens proféticas, estamos nos blindando de ações malignas e creio poderosamente que o mal já está lançado por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, inicio o nosso segundo dia do terceiro módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão, com a seguinte pergunta: como está a sua vida espiritual? Vamos hoje aprender a resolver os problemas da vida. Sim. Olha, em 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 24, a palavra diz assim: como eu hoje considerei a sua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. A vida é valiosa, apesar de seus altos e baixos e de seus problemas e conflitos. Nossa parte é aprender a lidar com tudo isso. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem lidar com as dificuldades e se perdem completamente na vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, é necessário compreender que as circunstâncias da vida contribuem para o nosso amadurecimento, trazendo-nos uma experiência plenamente satisfeita pela graça de nosso Senhor Jesus. Podemos sempre recorrer ao Senhor Jesus em qualquer situação de nossa vida. Existem milhares de crentes que, apesar de conhecerem a nova vida em Cristo, infelizmente não conseguem suportar os problemas da vida e esfriaram na fé. Apostataram. Esta é a palavra. No livro 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 19, a palavra diz: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Estou aqui falando 3 versículos que nós vamos nos aprofundar, tá? Mas continuando aqui, penso que o maior drama que possa existir na vida de uma pessoa seja, certamente, abandonar ou rejeitar a fé em Jesus. Apostatar-se é comparado a um naufrágio em alto mar sem estar equipado com um colete salva-vidas. Meu irmão, minha irmã, hoje eu te convido a prestar mais atenção a esse sério problema, analisando como está a sua fé. A fé é a firmeza da vida cristã. Fomos criados para viver em comunhão com Deus,
por intermédio da fé. Em consequência, as demais coisas começam a ser resolvidas. Bem, eu falei para você, melhor dizendo, para vocês, que nós iríamos nos aprofundar na palavra de Deus através destes 3 versículos. Mais uma vez, em 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 24, a palavra diz: assim como foi a tua vida hoje de muitas estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Agora estou usando uma outra versão da Bíblia. Olha, eu vou usar um versículo em paralelo à mensagem de 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 24, que está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17. A palavra do Senhor diz: clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Olha, clamam os justos. Você tem noção disso? Você tem noção que Deus se compadece de uma oração do justo? Não importa as circunstâncias no qual você se encontra. Não importa o momento no qual você está passando, sabe? Alguns anos antes da minha caminhada com Cristo, era do mundo, tá? Eu tinha um hábito de levantar todo dia de manhã e fechar os olhos e abrir um versículo da Bíblia e fazer daquilo a minha bússola para a minha caminhada, tá? E às vezes eu acabava esquecendo, e tomando banho eu me lembrava da mensagem anterior e começava a orar. E eu cheguei, não me recordo bem, mas eu cheguei a comentar com alguém isso, que eu fazia isso. Olha, para que eu fui falar? Está errado, não pode fazer isso. E as metralhadoras da vida, elas foram utilizadas de forma sobrenatural. Olha, não importa onde você se encontra, se você fechar os olhos, com toda a sua fé, clamar a Deus, Ele escuta. Preste atenção. Libertação. Um grande tema da Bíblia é que Deus é um Deus de libertação que cumpre as suas promessas e compartilha fielmente a sua graça. Deus não cobra pela graça, não. Deus não cobra pela misericórdia e pela justiça. Que esta promessa lhe incentive a viver uma vida justa e depois clamar a Deus em todas as suas tribulações. Liberta-se. Livra-se. Uma maneira de fazer isso é ler todos os salmos regularmente, deixando estas palavras inspiradas de tanto tempo atrás oferecerem uma topografia rica de oração da qual você pode clamar a Deus. Se usar os salmos ou não, clame a Deus com os louvores, questões e feridas que a vida traz. Não dá para ficar angustiado para o resto da vida. Isso causa depressão. Deixa a presença dele ser real para você e abra o seu coração a ele. Faça isso, meu irmão. Abra o seu coração a ele. Tem que abrir, não tem jeito. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ouve. Não caia nessa, tem que ser no local da sua casa secreto, que não pode ter
barulho, as crianças têm que dar um potinho de calmante para que você tenha um encontro com a palavra de Deus. Nada disso. Deus se compadece de uma oração do justo. Ele se compadece, Deus ouve. Olha, o segundo versículo naquela abertura deste segundo dia, eu mencionei o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que o apóstolo Paulo, nos alerta, nos instrui, vamos dizer assim, né? Melhor essa palavra bonita aí, nos instrui. Este trecho, vou pegar um trecho aqui, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este trecho traz grande conforto aos filhos de Deus, quando temos de enfrentar sofrimentos nesta vida. Ninguém está isento de sofrimento, nem eu. Você acha que é o irmão ali que está lá com esse propósito aí bonito, ele é firmado lá, ele não tem problema não, cara. Olha, todos nós passamos por aperto aqui nesta vida, ninguém está isento. Jesus mesmo declarou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas continuando aqui, quando temos de enfrentar sofrimentos nesta vida. Primeiro, eu trago aqui 3 pontos importantes, tá? Primeiro, Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimentos. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e finalmente levar a efeito a nossa glorificação. Segundo ponto importante, essa promessa é limitada aos que amam a Deus e lhes são submissos mediante a fé em Cristo. Isso é importante. Deus não gosta de compartilhar você com o mundo. Terceiro, todas as coisas não incluem os nossos pecados e nossa negligência. Não tolera isso. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Compreendeu? Como diz aqui no Rio, pescou? Olha, ao escrever sobre o imposto do pecado na criação, Paulo escreve os males que vem causando, mas afirma também a soberania do Senhor sobre todo o seu desenrolar histórico, até o novo céu e a nova terra. Ao falar da história da criação desde o Éden até a Nova Jerusalém, Paulo descreve seu processo como um projeto divino, detalhadamente elaborado. O apóstolo descarta toda possibilidade de acesso ou de coincidências. O controle do Senhor, desde a sua eternidade, administra até os mínimos detalhes. Deus cuida de tudo, meu irmão, minha irmã. Ao revelar aos cristãos romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, Paulo parafraseia o ensino de Jesus, quando disse que nenhum fio de cabelo cai sem o controle do seu Pai, que é Deus. Está entendendo? Quando pela fé e pela experiência aceitamos essa versão rigorosa da providência divina, assumimos uma postura de repouso completo. Se o Senhor faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, meu amado e minha amada, o problema do significado de nossa vida fica resolvido. Como o Senhor controla todas as coisas, então faz sentido agradecer pela doença, pelo dinheiro, pelo desemprego, pelas traições.
É bem verdade que muitas vezes não conseguimos entender qual é a do Senhor. Tal detalhe não deveria nos levar ao desamparo. Tudo contribui juntamente, sempre e sempre. Amém? Olha, interessante que nesse versículo estou encerrando aqui o entendimento para a sua vida de Romanos. É que ele diz todas as coisas, não apenas algumas coisas. Ou seja, até mesmo as dificuldades que enfrentamos e muitas vezes não entendemos o porquê. Também cooperam juntamente para o nosso bem. Por isso devemos dar graças a Deus, não só nas vitórias, mas também na adversidade. Não porque Deus se alegra com as nossas lutas, mas porque é assim que nosso caráter é refinado, semelhantemente ao outro que é colocado no fogo para retirar suas impurezas. E por fim, eu trago o último versículo que eu falei na abertura. É o 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 19. E a palavra diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha, eu vou falar algo importante para a sua vida. Eu quase fui um desses. Iria naufragar na fé. Faltou muito pouco. Pouquinho. Mas como sempre, a palavra diz que é nos últimos instantes, quando tudo parece acabar, Deus vai lá e nos resgata. Paulo adverte Timóteo várias vezes a respeito da terrível possibilidade da apostasia, isto é, o abandono da fé. Você compreendeu o abandono da fé? Quantas vezes nós abandonamos a nossa fé pelo não acreditar? Quantas vezes? Se você falar que nunca abandonou, você está mentindo. Todos nós passamos por este momento importuno. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Continuando ainda a nossa reflexão, que é importante. Viajar, navegar pela palavra de Deus. Um crente, vou trazer aqui uma ilustração que é importante, tá? Preste atenção só nesse início aqui desse trecho. Um crente teve uma recaída no horrível vício do álcool. Ele compareceu a uma festa de trabalho em que sabia que haveria bebida e amigos que há muito tempo o motivavam a beber com eles. Quando voltou para casa, estava bêbado e a sua esposa decidiu não abrir a porta para ele. Em vez disso, chamou um de seus vizinhos, que também era crente e que, apesar de ser de manhã, cedo, veio em auxílio da mulher. Ao chegar, encontrou o homem dormindo no assento de seu veículo. O vizinho o levou para um hotel de passagem para dormir e os efeitos da embriaguez iriam passar. Ele o conhecia bem e sabia que não seria necessário repreendê-lo fortemente. O que ele fez foi orar a Deus para falar com ele. É sincero, apesar pelo erro cometido. Depois de algumas horas, o homem ficou muito envergonhado de toda aquela situação e admitiu seu erro. Reconheceu que havia
aprendido uma lição valiosa com toda aquela dolorosa experiência. Admitiu que por alguns meses havia se afastado do Senhor e uma coisa o levou à outra. Ele havia ignorado conscientemente as advertências, mas agora estava pronto para retomar a sua caminhada com Deus. Aleluia, glórias a Deus. O crente tem o seu kit de sobrevivência, um aviso muito eficaz que se chama Espírito Santo. Ele nos incomoda quando fazemos coisas erradas. O apóstolo Paulo exemplifica isso com o exemplo da vida real de dois homens chamados Emineu e Alexandre, que rejeitaram a fé e uma boa consciência e, portanto, naufragaram na fé. Preste atenção. 2 pontos importantes neste segundo dia. Primeiro, à medida que nos aproximamos de Deus e temos um relacionamento crescente com Ele, a atração e a diversão que o pecado proporciona perdem toda a sua eficácia e os pensamentos que tentam justificar o comportamento errado desaparecem da nossa mente. Segundo, deixe Deus guiá-lo todos os dias, meu irmão, minha irmã. Assim, aos poucos, você cometerá menos erros e estará menos sujeito a naufrágios e recaídas da vida. Como ele disse no início, hoje eu te convido a prestar mais atenção a esse sério problema, analisando como está a sua fé. A fé é a firmeza da vida cristã. Fomos criados para viver em comunhão com Deus por intermédio da fé. Em consequência, as demais coisas começam a ser resolvidas. Entregue a sua vida na mão do Senhor. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos. Permita que a palavra de Deus entre no seu coração. Pai, nosso mundo precisa da sua libertação. Os ataques são de todos os lados. No trabalho, no ir e vir do trabalho, na consulta médica, na consulta com o psicólogo, na conversa entre familiares ou amigos de infância. O mundo não está perdoando ninguém, nem as crianças. Ele vem agindo de forma inteligente. O inimigo se especializou em redes sociais, em mensagens trocadas no WhatsApp, Telegram, Twitter, Tumblr, Facebook. E só através da nossa edificação em Cristo, da nossa aproximação com Deus, podemos reivindicar a libertação. Meu Pai, na sua majestade e poder, por favor, destrua os planos do mal, Pai. Na sua misericórdia e graça, por favor, levante o seu povo que está enfrentando dificuldades e tribulações, Pai. O povo carece de livramento, meu Senhor. Deus, me ajude a dar graças, não somente nas vitórias, mas também em meio aos problemas, para que a minha alma não fique abatida, nem meu coração triste, Pai. Que eu me lembre sempre que a maior de todas as alegrias é a alegria da salvação, é a que buscamos hoje para libertar as nossas almas do cativeiro, da opressão do inimigo, meu Pai. Conquistada por um alto preço através de Jesus na cruz. Liberta-nos, Pai.
O seu nome me constrange porque tem poder. Eu não consigo nem pronunciar o seu nome de forma lúcida, Yeshua. Que eu possa ver na tribulação, meu Pai, do dia a dia, aonde o Senhor quer que eu seja aperfeiçoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.